tema, a segunda oração intercessora. Nosso textuário, o textuário que nós temos, cita a referência de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, onde nos diz, orai sem cessar. E os objetivos da nossa lição, mostrar o modelo da oração feita por Paulo, explicar a razão pela qual Paulo ora pelos Efésios e ensinar acerca das dimensões do amor de Deus. Os textos de referência encontram-se em Efésios, capítulo 3, versículos 14 ao versículo 19, que nos diz, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. A nossa introdução nos diz, na primeira oração, Paulo intercedeu pelos Efésios para que fossem iluminados pelo Espírito Santo para uma revelação e conhecimento mais pleno de Deus. Agora faz uma oração para que se apropiem dessas riquezas. Nessa carta aos Efésios, uma carta riquíssima, escrita pelo apóstolo Paulo, ele escreve duas orações. O nosso comentarista, na lição de número 3, ele fala sobre a primeira oração que Paulo escreveu nessa carta. E a lição de número 3 tem como tema a oração de gratidão pelo conhecimento. E agora, na lição de número 7, ele fala sobre a segunda oração intercessora. Primeiramente, a nossa lição nos faz percorrer a Bíblia na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, onde nós temos um imperativo dizendo, orai sem cessar. Temos aqui um verbo, o verbo orar. Eu oro, tu oras, ele ora, nós oramos. E na conjugação que ele aparece aqui em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele está no imperativo. E quando o verbo está no imperativo, ele indica a ordem, ele indica a ação. Então, a oração na vida do crente, ela não é uma opção. Se eu quiser, eu oro. Se eu não quiser, eu não oro. Não. O que nós temos aqui é uma ordem dada por Deus. Eu tenho que orar, eu devo orar. É como a pregação do Evangelho. Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus reúne os discípulos após a sua ressurreição e antes da sua ascensão, e ele diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ali o verbo está no imperativo, indica ordem, indica ação, não é uma opção. Partilhar as boas novas da salvação não é uma opção do crente, mas uma ordem dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como a Santa Ceia, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, assim como também podemos citar o batismo nas águas. Em Mateus 28 também Jesus dá essa ordem, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não somente orar, mas também a intercessão. Quando nós vamos buscar o significado dessa palavra, nós vamos compreender que nós devemos orar não somente por nós mesmos, apresentar as nossas situações diante de Deus, mas também interceder pelo nosso próximo. O nosso próximo, ele deve estar nas nossas orações. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele nos ordena que oremos também pelas autoridades. Nas nossas orações, nós devemos interceder por eles. E se nós percorrermos a Bíblia, nós vamos encontrar algumas passagens, como Jó capítulo 42, onde a Bíblia nos diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E muitas outras passagens
nós vamos encontrar os personagens bíblicos tirando tempo para estar intercedendo a favor do próximo. Ele inicia esse tópico 1 trazendo o tema o modelo ideal para achegar-se a Deus. E ele nos diz: a oração é um dos grandes privilégios que o bom Deus tem concedido ao ser humano. Podemos nos aproximar e falar com ele por intermédio de Jesus Cristo. Neste contexto, Paulo está orando pelo fortalecimento dos crentes. Eu achei importantíssimo essa colocação do bispo Abner, que é o comentarista dessa lição, abordando que a oração é um dos grandes privilégios que o bom Deus tem concedido ao ser humano. Precisamos nos reportar aquilo que Tiago escreveu na sua carta, dizendo que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem da onde? Vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. E a oração é apresentada nessa lição como uma dádiva de Deus. Foi Deus que nos deu esse privilégio de nos achegarmos a Ele por meio e falarmos com Ele. E esse privilégio nos é dado e nos é concedido por intermédio de quem? Por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1.1 fala do motivo da oração pelos Efésios, 1.2 a atitude de oração e 1.3 o alvo da oração. Precisamos primeiramente pontuar algo que eu considero extremamente necessário ao comentarmos essa lição. Fazermos um introspecto para dentro de nós mesmos, uma reflexão pessoal de como está a minha vida de oração. Quanto tempo eu e você temos nos dedicado para estarmos orando a Deus? Quando eu leio Mateus capítulo 6, onde o Senhor Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, uma oração que ficou uma oração modelo, a oração dominical. No versículo 11, Jesus nos diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É interessante que quando Jesus adiciona essa palavra hoje, significa que eu tenho que orar, eu posso ter aqui, passo a ter uma compreensão aqui que a oração precisa ser diária na vida do crente. Porque se ela não fosse diária, não houvesse a necessidade de uma oração diária, ou que Jesus esperasse que nós orássemos diariamente, ele teria dito para nós, quem sabe ele teria dito para nós pedirmos pelo pão do ano inteiro, se fôssemos fazer uma oração por ano, ou uma oração pelo mês inteiro. O pão nosso desse mês nos dá nesse mês. Se fôssemos orar uma vez por mês, ou semanalmente fôssemos orar uma vez por semana, o pão dessa semana nos dá essa semana. Mas não foi isso que o Senhor Jesus disse. O Senhor Jesus nos diz aqui: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu me reporto, eu penso que através destas palavras que saem dos lábios sacrossantos de nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos entender que a oração na vida do cristão, ela precisa ser diária. Nós precisamos orar todos os dias. Todos os dias. Isso não é falta de fé. E sabe por quê? Porque orar é falar com Deus. Orar é um diálogo. E o que é um diálogo? O diálogo é uma conversa entre duas pessoas. Você fala e você ouve a Deus. E quando nós nos reportamos a isso, nós vamos ser levados àquilo que está registrado lá no princípio, lá no Éden, no livro de Gênesis, que a Bíblia diz que pela viração do dia Deus passeava por entre as árvores do jardim. A comunhão que havia sido estabelecida entre Deus e o homem no jardim, ela era diária, ela era constante. Pela viração do dia, Deus estava, a presença de Deus, ela
podia ser vista, presenciada por Adão ali no Jardim do Éden. Então, passado esse aspecto, gostaria de lembrá-los que nós só temos esse privilégio por causa de Jesus. Quando nós lemos isso aqui na lição também, nós vamos nos recordar do templo, de todos aqueles rituais, todas aquelas figuras e sombras que havia ali no Antigo Testamento. E o véu que havia sido posto ali, e atrás daquele segundo véu estava a Arca da Aliança, que era o símbolo, a representação da presença de Deus no meio do seu povo. Era ali que a presença de Deus descia e se manifestava. Mas o povo em geral não tinha o acesso àquele local. O povo em geral não tinha o acesso à presença de Deus ali que se manifestava. Somente o sumo sacerdote podia entrar ali uma vez por ano e não sem sangue. Mas quando Cristo, no alto do Calvário, ele deu aquele brado dizendo: está consumado, a Bíblia nos diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, significando que isso foi uma obra de Deus e não de homem, porque se fosse obra de homem, esse véu seria rasgado de baixo para cima. Mas uma vez que ele foi rasgado de alto a baixo, significa que isso foi obra de Deus, foi obra do alto, e toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Louvado seja Deus por essa obra gloriosa. E Paulo, sabendo da fé que havia na vida daqueles irmãos, do amor que havia entre eles, ele se punha de joelhos. Ele se punha de joelhos perante o Pai. Ele diz no versículo 14, perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia não sacraliza uma postura física de oração. Os judeus tinham por costume orar, com as mãos estendidas, as palmas para cima, mas nós temos muitas referências bíblicas. Salmo 95, versículo 6, Marcos capítulo 11, versículo 24, Lucas capítulo 18, versículo 11, Lucas capítulo 22, versículo 41, Atos capítulo 7, versículo 60, Atos capítulo 9, versículo 40, que são referências que vão nos mostrar as mais variadas posturas que os servos de Deus tiveram quando estavam em oração. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo 1 ao 5, quando Lucas ele escreve sobre a descida do Espírito Santo, a Bíblia diz que eles estavam ali, que eles estavam assentados. E de repente foram vistas línguas como que de fogo que pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então o que conta, é claro que nós assembleamos, temos por costume nos reunir em cultos de oração, tirar um período de joelhos na presença de Deus. E é muito bom se ajoelhar, mas não significa que ajoelhado seja a única maneira de se falar com Deus, de se achegar a Deus em oração. A Bíblia não sacraliza uma postura única e exclusiva de se falar com Deus. Mas há a determinação por parte do Senhor que nós devemos orar. A ordem de Deus para as nossas vidas, 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Será que temos dedicado tempo, parte do nosso dia, parte do nosso tempo para estarmos orando e falando com Deus? Quantos de nós passamos dias e dias sem reservar nem sequer um pequeno instante para agradecermos a Deus, ser grato a Ele pela salvação que Ele nos concedeu e por tudo aquilo que acompanha a salvação, as dádivas que Deus permite que chegue até nós, porque tudo que nós temos vem de Deus, vem dEle, é bênção dEle, é dádiva dEle, é obra da graça maravilhosa de Deus. E quando eu falo graça,
eu estou me referindo àquele favor imerecido que eu não mereço. Mas Deus, na sua infinita bondade, Ele resolve fazer por mim e resolve fazer em mim. Paulo ora chamando Deus de Pai. E é interessante por isso, porque Jesus veio para revelar, trazer essa revelação de Deus como Pai. Na oração do Pai Nosso em Mateus capítulo 6, Jesus, no versículo 9, Jesus nos diz: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele nos ensina a orarmos e chamarmos Deus de Pai. Jesus, o Filho de Deus, foi enviado. Em João capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus nos diz que Deus amou, a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Já havia sido profetizada pelo profeta Isaías, dizendo: um menino nos nasceu, o filho se nos deu. E ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Meus irmãos, esse é um privilégio glorioso, uma obra gloriosa, um privilégio glorioso que nos é dado por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Os santos do Antigo Testamento não tiveram esse privilégio. Você não vai encontrar no Antigo Testamento os santos, os servos profetas, os servos de Deus chamando Deus de Pai. Porque ainda esta revelação, esta revelação de Deus como Pai, ela foi guardada para o nosso tempo, para a nossa era. Porque é o Filho que revela o Pai. Você que me ouve, se você tem um filho, significa que você é pai. Mas se você não tem filho, então você não é pai. Você só é pai se você tiver filho. E é o Filho que veio, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que veio trazendo essa revelação de Deus como Pai. E agora, eu até gostaria de fazer aqui uma análise. Nós, como pais humanos, nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós somos ilimitados. E nós, muitas vezes, estamos deturpando esse conceito de paternidade por causa das nossas falhas, por causa das nossas limitações, por causa... Nós estamos prejudicando esse conceito do que é paternidade. Mas quando nós falamos com Deus, chamando-o de Pai, essa expressão Pai, ela abarca a expressão fonte. Ou seja, o Pai, ele é a fonte de proteção, ele é a fonte de cuidado, ele deve ser a fonte de sustento. O filho, a criança, ela não se preocupa se vai ter alimento hoje ou não, porque ela espera que o seu pai lhe proporcione o alimento que ela necessita e que ela precisa. Mas como pais humanos, limitados, falhos, frágeis, muitas vezes nós estamos prejudicando essa imagem do que é realmente, do que é a paternidade. Mas quando nós nos referimos a Deus como nosso Pai, o nosso Pai Celestial, nós estamos falando com aquele que é eterno, um Pai que é eterno. Nós estamos falando com um Pai que não muda. Malaquias capítulo 3, versículo 6, ele mesmo diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Quando Tiago escreve a sua carta, ele diz que nele não há mudança e nem sombra de variação. Bom sabermos que nós clamamos quando estivermos em oração, ao orarmos, ao falarmos com Ele, nós estamos falando com aquele que não muda, com aquele que é imutável. Louvado seja Deus. Isso é glorioso. Isso é maravilhoso. E não somente imutável, mas aquele que é a fonte do sustento, aquele que é perfeito, aquele que é eterno, aquele que é a fonte da sabedoria, a fonte da perfeição. Mas nós estamos clamando aquele que é
falando com aquele que é perfeito, aquele que é eterno, aquele que é infinito. Nós somos finitos, mas Ele é infinito. Então, quando nós estamos clamando ao nosso Pai Celestial, nós estamos buscando recursos daquele que é infinito, daquele que pode nos dar o sustento que nós precisamos, aquele que pode nos encher de sabedoria. Quem sabe alguém que me assiste possa, às vezes, imaginar, mas me falta tanta sabedoria. Mas Tiago nos deu a receita dizendo: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura se lhe é dada. Mas peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, né? Que é levada pelo vento de um lado para o outro, de um lado para o outro, é inconstante nos seus caminhos. E Tiago nos diz que não pensa tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Então, meus irmãos, e no finalzinho aqui, ele, no tópico 1.3, ele diz que nós devemos nos dirigir ao Pai em nome de Jesus Cristo. E nesse momento, o Espírito Santo, ele atua por nós, diante do Pai, mesmo quando nós não sabemos pedir o que convém. Então, não existe uma forma bíblica, não existe nada escrito que assinale uma forma exclusiva ou específica de orar. Não existem formas mecânicas de se achegar a Deus. Mas uma coisa é certa: orar é falar com Deus. E não somente falar, mas também ouvir, porque ela é um diálogo. E o que é um diálogo? É uma conversa entre duas pessoas. E o bispo Abner, citando a referência de Efésios 3, versículo 14, ele diz que quanto mais sincero for o diálogo, mais agradáveis seremos à vista do nosso Pai. Então, que esta lição hoje, ela sirva de reflexão. Paulo, ao tomar conhecimento do amor, Paulo, ao tomar conhecimento da fé que havia naqueles irmãos, e do amor uns para com os outros, ele não cessava de dar graças a Deus pela vida daqueles irmãos, e ele orava. E qual que era o objetivo da oração de Paulo? Está aí no versículo 16, capítulo 3, versículo 16 de Efésios, para que essa expressão, ela demonstra o objetivo da oração de Paulo, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, e que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Uma palavra sinônima de plenitude ou de pleno seria completo. Deus é completo. Deus é completo. Deus tem tudo. Nada, não existe falta em Deus. Não existe falha nenhuma em Deus. Por isso que João, quando escreve a sua carta, ele diz que Deus é luz. Porque ele não tem nada que esconder. Todos nós, como seres humanos, limitados e falhos, sempre tem alguma coisa que nós queremos esconder das outras pessoas. Sempre tem algo que nós queremos esconder dos demais. Mas Deus não. Deus é pleno, Deus é completo. Deus não tem nada que esconder. Por isso, Ele sendo luz, nos traz o entendimento que Ele não tem nada a esconder. Portanto, meu querido, venha para essa luz. Portanto, vamos nos aproximar dessa luz, vamos estar nessa luz, vamos buscar essa luz, vamos buscar o nosso Deus. A palavra de Deus nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. Orar não é uma opção, termino dizendo, mas sim uma determinação, uma ordem de Deus para nós. E que fique essa reflexão: como está a minha vida, a nossa vida de oração? Quanto tempo nós temos dedicado para estar sós com Deus, para falar com Deus? Quanto tempo nós temos dedicado na oração intercessória, intercedendo pelos nossos amigos, intercedendo pela igreja, intercedendo por nossas lideranças eclesiásticas, intercedendo pelas autoridades da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país? E fique essa reflexão para nós, para entendermos
que a oração é um privilégio, é uma bênção, é uma dádiva que veio de Deus, que Deus nos deu. E nós temos isso por causa da obra gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos reconciliou com Deus. Portanto, agora, como o escritor aos Hebreus diz, nós podemos nos achegar confiadamente diante do trono da graça, sabendo que nós somos aceitos e podemos alcançar a resposta das nossas orações. Teremos resposta para as nossas súplicas, teremos resposta para as nossas orações. Lembrando que Deus, na sua sabedoria, na sua plena sabedoria e no seu pleno conhecimento de todas as coisas, na sua soberania gloriosa, Ele sabe o que é melhor para nós. E mesmo que em oração a resposta de Deus para você não seja exatamente aquilo que você queria ouvir, que possa ser que Deus te responda com um não, ou possa ser que Ele te responda com um sim, ou possa ser que Ele te responda com o espere, ou você viva até mesmo um período de aquilo que você pode classificar como o silêncio de Deus sobre a sua vida. Mas tenha em mente que Deus tem o melhor para os seus filhos. Tenha em mente que Deus tem o melhor para nós. Ele nos conhece. Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se que somos pó. E o que Ele faz é o melhor para as nossas vidas. Que Deus abençoe em nome de Jesus.